Bom dia, pessoal! Estão animados? Já estão começando a se entrosar na nossa nova rotina? Eu vou dizer que não está sendo fácil para ninguém, né? Mas vamos lá! Vamos lá que a gente chega onde a gente quer, né? Com foco e determinação chegamos lá. Bem, gente, hoje a gente vai para a aula C, aula 7 da apostila 2C, na parte de orgânica. E, pessoal, como eu disse a vocês já, é necessário para que vocês absorvam a nomenclatura de todos os compostos orgânicos, que são várias funções que a gente vai estudar, é necessário que vocês saibam bem os radicais. E como aquela aula de radical quase que ninguém assistiu, eu vou dar uma revisadinha, tá? Em radicais, então, que como eu falei para vocês, tem que saber de qualquer maneira, tá, gente? Então, nós vamos dividir os radicais, ou vamos classificar os radicais. Não faz parte dessa aula, mas vamos lá, gente. Em radicais, alquilas ou alcoílas, que são aqueles radicais onde a valência livre, os elétrons desemparelhados, estão ligados diretamente a um carbono saturado, certo? Então são radicais alquilas ou alcoílas, certo? Então os principais, eu gostaria que vocês gravassem e soubessem bem os principais radicais, que é o radical CH3 aqui, ó. Então o carbono ele deveria estar fazendo 4 ligações, está fazendo apenas 3 e tem um elétron desemparelhado, por isso ele é um radical livre. O nome desse radical, acho que esse vocês todos sabem, que é o metil. Quando eu tenho 2 carboninhos, gente, eu não vou pôr os hidrogênios para a gente apurar um pouquinho, tá? Vocês sabem que sempre tem que ter a tetravalência do carbono. O que eu colocar em cor diferente é onde está o radical livre, o elétronzinho da onde foi arrancado, onde tinha um par com o hidrogênio e esse hidrogênio foi arrancado, então, né? Então aqui nós temos quem, gente? Metil, aqui a gente tem o radical etil, 2 átomos de carbono, finalização do radical é sempre il, a terminação é il. Com 3 átomos de carbono, eu já tenho 2 tipos de radicais, ou 2 radicais diferentes, que seriam, é propil, tanto um como o outro é o propil. Se a valência livre estiver numa das extremidades, tanto essa como essa, ou nos carboninhos primários, podemos dizer assim, nós temos o N-propil, né? N-propil. Se a valência livre estiver no carboninho do meio, que é o carbono secundário, eu tenho sec-propil, ou também pode ser chamado de, que é o nome que aparece mais, isopropil, tá? Iso ou isopropil. Não é muito, como a gente diz, muito confortável assim, né? A gente tem que ficar meio de lado. Então, metil, etil, N-propil, sec-propil ou isopropil. Gente, como eu falei para vocês, orgânica a gente só aprende se a gente fizer várias e várias vezes esses compostos, até que eles entrem na cabecinha de vocês, tá? E aí vai ficar fácil. Eu acho que orgânica não é difícil. O que não pode é vocês deixarem atrasar e depois se atrapalhar todos, ficarem perdidos, aí vocês assim, meio que desistem, né? Não pode, de maneira alguma, hein, gente? Por favor. Então, nós tínhamos metil, etil, o N-propil e o sec, o isopropil. Agora, o butil, que tem 4 átomos de carbono, nós podemos ter 4 radicais butil, tá? 2 deles terão a cadeia, assim, normal. 2 com cadeia normal e 2 com cadeias ramificadas. Seria um carbono, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, tá? Então, todos eles são butil. Mas que tipo de butil? Vejam bem. Então, façam isso aqui, vejam lá, não é tão difícil. Quando a valência livre estiver numa das extremidades do butil, quer dizer, não vai ser o butano, que vai ter um elétron desemparelhado. Então,
Numa das extremidades, nós vamos ter o N-butil. Se a valência livre estiver ou aqui, tanto faz, é N-butil, certo? Se a valência livre, a cadeia é normal, reta, né? E não é ramificada. E nós temos aqui a valência livre no carbono secundário, facílimo, né? É o sec-butil. Sec-butil, tá? Então, N-butil, sec-butil, qualquer um dos carbonos secundários. Quando os butil forem ramificados, como é o caso daqui, né? Eu não tenho já uma cadeia normal e uma cadeia ramificada, também é butil e também é butil. Se a valência livre do butil estiver em qualquer um desses carbonos primários, ou nesse, ou nesse, ou nesse, nós vamos ter o isobutil. Isobutil, tá? Seria cadeia ramificada e a valência livre em qualquer um dos carbonos primários. Esse é um carbono primário, esse é o carbono primário e esse é outro carbono primário. E se o butil for ramificado, como está aqui, e a valência livre estiver no carbono terciário, nós vamos ter quem? Nós vamos ter o terc-butil ou tércio-butil. Terc, porque está no carbono terciário, fica fácil da gente ver, né? Terc-butil ou tércio-butil, certo? E meio rapidinho, então, quais são os radicais mesmo? Metil, quer dizer, que a gente mais usa, metil, etil e os butil. N-butil, sec-butil, terc-butil, isobutil. E é importante que vocês saibam também este daqui. Deixa eu pôr em caneta preta que acho que parece melhor, né? Este daqui que vem a ser, então, benzeno, né? Então, C, vamos pôr aqui H que eu vou pôr certinho, e a valência livre aqui. Então, esse aqui eu tenho a valência livre ligado diretamente a um carbono saturado. Então, é um radical alquila, cujo nome é benzila. Benzil, radical benzil ou benzila. Tá? Então, esses radicais eu quero, é necessário que vocês saibam para que a gente possa dar nome para os demais compostos que a gente vai ver, que são os derivados lá dos hidrocarbonetos, né? Então, de álcoois, enóis, fenóis, aletos de alquila, e todos eles vão precisar que vocês saibam os radicais. O que são radicais arilas? Radical arila é quando a valência livre, eu já expliquei isso, tá, gente? Eu só tô dando uma reforçadinha rapidinho. Radical arila é quando eu tenho a valência livre ligada diretamente ao núcleo benzênico, tá? Como eu expliquei para vocês, se alguém assistiu aquela aula que eu dei já logo no começo, faz tempinho já, que quando, lembra que a gente brinca com papagaio, pandorga, como é que chama? Pipa. Então, nós temos um fio ligado diretamente na pipa, né? Então, a gente diz fio, lembra do fio ligado na pipa, direto. Então, nós vamos lembrar que esse radical que tem a valência livre ligado diretamente no núcleo benzênico é o fenil. E é um radical arila. Por que arila? Está ligado diretamente ao núcleo benzênico. Eu já vou aproveitar e falar sobre um que eu não falei naquele dia, porque não tinha na apostila, mas que eu acho importante vocês saberem já. Nossa, que feiura! Jesus, tá torto esse negócio aqui, né? Eu ainda não consegui um quadro que é como eu gostaria. Então aqui eu tenho naftaleno. O naftaleno sem radical livre é o naftaleno, né? Tá, que é a naftalina que a gente usa lá para matar as traças. Mas se eu tiver um radical livre, ou seja, uma valência livre aqui, elétron desemparelhado, eu vou ter o naftil. Eu tenho dois tipos de naftil. Quando a valência livre estiver aqui em cima, ó, aqui ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, não que esteja em toda parte, né? Tem que ser uma só, uma valência livre. Eu vou ter o alfa-naftil, alfa-naftil, tá? E se a valência livre estiver, aqui para vocês gravarem, ó, gente, estiver pelas beiradas, lembrem, beiradas, aqui, ó, beiradas, nas beiradas, aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, nós temos o beta-naftil,
beta-naftil, certo? Então vamos lembrar desses dois, que eu nem tinha dado esses dois, esse aí é novidade para vocês. Então, dos radicais arila mais importantes que eu quero, que eu acho que vocês deveriam saber pelo menos por enquanto, é o fenil, alfa-naftil, beta-naftil, certo? E aí nós temos os radicais alcenilas, também um aqui é muito importante, radicais alcenilas, o que lembra para vocês, olha, alcenilas. O que lembra o em? Em vai lembrar uma ligação dupla. Insaturação por ligação dupla. Então, se eu tiver C, dupla, C, e a valência livre ligada diretamente ao carbono insaturado por uma dupla ligação, eu vou ter um radical alcenila. Esse vocês devem gravar, que é o etenil, et, por ter 2 átomos de carbono, em por ter a ligação dupla e o por ser um radical etenil, que é conhecido, bem mais conhecido pelo seu nome particular de vinil. Então, esses radicais indispensáveis que vocês saibam. Existem muitos outros que, se vocês souberem bem esses, daí os outros ficam mais fácil de vocês memorizarem, certo? Memorizem esses por enquanto. Se bem que vocês vão ter que saber todos, né? Porque o vestibular não vai selecionar um ou outro para vocês, tem que saber todos os radicais. Mas enfim, esses aqui são os mais importantes, que vocês vão usar para a nomenclatura das funções químicas que a gente vai ver. E agora nós vamos começar pela nossa segunda função química, pela segunda, não, eu já dei os radicais aqui, uma rememoradinha aqui, uma relembrada nos radicais. Nós vamos agora estudar então a segunda função. A primeira foram os hidrocarbonetos de cadeia normal e os hidrocarbonetos de cadeia ramificada, que nós demos a nomenclatura deles, né? E agora a gente vai ver um cara, ó. Vocês já ouviram falar desse elemento aqui, ó. Desse elemento não, desse composto. Elemento é o conjunto de átomos iguais, né? Lembram, né, gente? Então aqui, esse composto aqui, alguém já ouviu falar sobre ele? Já ouviu? Já viu ele? Esse aqui é o famoso flúor, cloro, carbono, né? Os compostos flúor, cloro, carbonados, que são os freons, quer dizer, tem outros freons. Esse aqui é o freon 12. O que vocês notam nesse composto? Não tem hidrogênio, os hidrogênios foram substituídos por aquele pessoal da família 7A, que são os halogênios. Foram classificados Brasil e Itália, né? Então, os halogênios. Então, o freon, do que era usado o freon 12? Hoje em dia é proibido o seu uso, né? Porque ele é danadinho, ele é muito bom aqui na nossa terrinha, aqui na atmosfera, que ele é bom, por quê? Porque ele não é tóxico, ele é inodoro, ele não é inflamável. Então, ele era muito utilizado como agente de refrigeração, agente de transmissão de, como é que eu posso falar aqui? Em sistemas de refrigeração, digamos assim. Então, na geladeira, o gás da geladeira, o gás dos ares condicionados, era usado também como spray, né? Como propulsor em sprays, em aerosóis, que a gente era acostumado, ou ainda costuma usar bastante, né? Era um propelente, aquele que levava junto a substância que interessava, por ser usada como desodorante, ou como inseticida, ou várias utilizações que tem os aerosóis. Hoje ele é proibido. Por quê? Porque vocês sabem que lá na estratosfera, esse composto reagia, sofrendo a ação da luz ultravioleta, ele perdia um átomo de cloro, tá? E se tornava um radical livre, certo? Formava-se aqui um radical livre que atacava as moléculas de ozônio, que vocês sabem que são os nossos protetores contra os raios ultravioletas do Sol. E com o tempo, e ainda eles estão agindo, gente, já parou-se de usá-los há muito tempo e eles ainda estão agindo. Então, esse elemento, né, os freons, que foram proibidos de serem usados, então, até hoje ainda fazem essa ação destrutiva, para vocês verem como que é a reação em cadeia, é uma coisa que demora muito tempo para realmente parar de acontecer.
Então, às vezes aqui a gente pensa que a gente está fazendo um bem e no fim, mais tarde vão aparecer consequências muito maléficas, né? Por isso tem que ter muito cuidado com o que se faz aqui, né, na nossa terrinha aqui, com o que a gente ingere, com o que a gente coloca na terra, com o que a gente espalha pelo ar. Enfim, só para lembrar aqui, dar um exemplo do freon, que é importante, que foi muito importante, né? Hoje não pode mais utilizar. E outros lá, costuma se falar assim, né? Defensivos agrícolas, que são quem planta, né? E precisa realmente de defensivos agrícolas, senão não dava conta de alimentar toda uma população, né, mundial. E os agrotóxicos, porque na verdade todo defensivo agrícola também é agrotóxico, né, gente? Então existia numa época o DDT, que também foi proibido, embora tenha alguém, tem gente que ainda usa o DDT, que vem a ser também dentre esses compostos que a gente vai ver hoje. Depois eu passo a fórmula deles para vocês. Então, eu quero só que vocês saibam que agora, esses compostos que a gente vai ver, eles também têm funções importantes, como anestésicos, como alotano, não sei se vocês já ouviram falar no alotano, e também defensivos agrícolas ou agrotóxicos são importantes, embora sejam tóxicos e tenham um efeito cumulativo, né, gente? Tanto nas plantas quanto no solo também, podem prejudicar os lençóis freáticos, etc. Mas não é a minha praia, né? Isso aí vamos deixar para a professora de geografia ou do meio ambiente lá. Então, gente, esses compostos que eu estou me referindo pertencem aos aletos orgânicos ou derivados halogenados ou aletos orgânicos. O que é um aleto orgânico? Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho um hidrocarboneto, porque eu tenho somente carbono e hidrogênio. Hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio, grandes fontes de energia desde o início do milênio. Porém, se um hidrogênio ou mais hidrogênios forem substituídos por qualquer dos halogênios, ou flúor, cloro, bromo ou iodo, nós vamos ter um aleto orgânico ou derivado halogenado. Então aqui, se eu substituir por um cloro, por exemplo, um hidrogênio, eu vou ter um derivado halogenado aleto orgânico. E no caso, como só tem um derivado halogenado aqui, substituindo o hidrogênio, nós chamamos de derivado monohalogenado, o monoaleto. Se eu substituir 2 hidrogênios por cloro ou por qualquer outro halogênio, vamos colocar o flúor aqui, por exemplo, eu tenho um derivado dihalogenado. Os derivados dihalogenados também têm uma classificação. Os derivados dihalogenados os halogênios poderão estar no mesmo carbono, quando este derivado, então, este aleto é chamado de derivado dihalogenado gêmeo, porque eu tenho os 2 cloros no mesmo carboninho. Se 2 cloros, 2 aletos, né? Aqui no caso o cloro, poderia ser o flúor, o iodo, o bromo, seja lá quem for, desses halogênios. Se eu tiver assim, os clorinhos estão o quê? De vizinhos, então seria derivado dihalogenado ou aleto, né, vicinal, vizinhos. E quando os dialetos ali, forem separados por pelo menos um átomo de carbono, eles são chamados de derivados dihalogenados isolados, tá? Então, o que a gente está classificando? Os aletos orgânicos em derivados monohalogenados, dihalogenados, que podem ser gêmeos, vicinais ou isolados, e os derivados trihalogenados, que como, por exemplo, esse cara aqui, que também vocês conhecem bastante, nós já vimos no laboratório, uma vez eu mostrei para vocês, nós fizemos até alguma experiência com o clorofórmio, que é o triclorometano, é um derivado trihalogenado, legal. O clorofórmio é usado para quê? Foi usado durante muito tempo como anestésico
E até hoje é proibido você fazer experiências com animais, mas antigamente, no meu tempo na faculdade, quando a gente ia trabalhar com os animaizinhos, coitadinhos, né, a gente dopava eles com cloroformo. Então, ele era utilizado como anestésico, porém é tóxico, pode provocar parada cardíaca e também pode provocar danos irreversíveis ao fígado. Por isso, hoje, a gente usa clorofórmio para outras coisas, às vezes nem tão legais, né? Mas, enfim, vamos lembrar lá que esse é um derivado trihalogenado, tá? Muito bem. O que mais que eu posso saber em relação à classificação dos haletos? Se o halogênio estiver ligado, digamos que eu tenho flúor aqui, não esqueçam que tem os hidrogênios, eu não vou colocá-los, tá, gente? Vocês sabem que tem. Na prova tem que colocar, tá? Por favor, não esqueçam. Se eu tiver o halogênio ligado a um carbono primário, eu tenho um haleto primário, o derivado monohalogenado primário. Se o halogênio, estiver no carbono secundário, eu tenho um derivado halogenado secundário. E se ele estiver ligado ao carbono terciário, que é o carbono que está ligado a 3 outros átomos de carbono, nós temos um derivado halogenado terciário. Beleza? Vamos agora, pessoal, dar a nomenclatura a esses compostos aqui. A nomenclatura. Como é que a gente faz? Bem, nós vamos ter de agora em diante para os compostos, pelo menos para a maioria deles, nós vamos ter dois nomes. Uma nomenclatura oficial da IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, que é a nomenclatura oficial, e a outra nomenclatura usual. A nomenclatura usual vai utilizar os radicais, tá, gente? Então vamos ver lá como é que a gente dá nome. Por exemplo, fazer já uma cadeiazinha maior, o cloro aqui, né? CH3, não esqueçam da tetravalência do carboninho. Como é que eu dou o nome para esse cara? É bem fácil, gente. A gente acha a cadeia principal, é a cadeia que tem o maior número de átomos de carbono que tenha o radical penduradinho nela. O cloro é como se fosse um radical metil, etil, tá? Só que, já vou dizer algumas diferencinhas que vocês têm que fazer aqui. Tem que no nome, o que eu vou fazer? Então, a cadeia principal seria essa, né? Numera-se, lembrem lá da nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Numera-se, a partir de 2 átomos de carbono, eu tenho que numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima ao halogênio, ou qualquer um dos radicais. Se tiver outro radical, eu já vou mostrar. Então, aqui seria carbono 1, carbono 2, carbono 3. Como é que eu dou o nome? Numeração 2, né? Númerozinho, hífen, o nome do halogênio, no caso, 2-cloro. 2-cloro, o que, gente? São 3 átomos de carbono. Então, 2-cloro propano. O nome como se fosse do hidrocarboneto normal. 2-cloro propano. Então, na verdade, aqui a gente vai dar o nome como nós dávamos o nome dos hidrocarbonetos, só considerando o halogênio como um radical. Só que ele prevalece, vamos dizer assim, ó, deixa eu dar um outro exemplo aqui para vocês. Vamos dizer que eu tenho aqui, né? Eu não sei aqui direito, vamos ver o que eles deram aqui, é tudo muito fácil, eu queria, assim, por exemplo, C. Vamos dizer que aqui eu tenho o bromo, tá? E aqui eu tenho o radical metil. Aqui nós dizemos que esses dois radicais estão equidistantes das extremidades, ou seja, o bromo, tanto o bromo quanto o metil, então a cadeia principal é essa, né? Esqueci aqui, cadeia principal. O bromo, ele está, não sei porque que eu fico toda assim afobada quando eu tenho que dar aula desse jeito, gente, vocês sabem que eu não sou assim quando eu tô na sala de aula, né? E aqui eu fico toda afobadinha. Então, eu tenho que numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima ao radical, sempre, ter no nome os menores números possíveis. Então, neste caso aqui, olha, eu poderia, 1, 2, eu pego o bromo aqui, 1, 2. 1, 2, eu pego o metil. Neste caso, quando houver, então nós dizemos que os radicais são equidistantes das extremidades, eu começo a numerar a partir da extremidade mais próxima ao halogênio, certo? Então, isso tem que gravar bem. Eu vou começar a numerar por aqui.
1, 2, 3, 4, 5. 5 átomos de carbono. Então, vamos ver lá. Como é que eu dou o nome? Sempre em ordem alfabética. A gente vai usar isso como padrão, né, gente? Ordem alfabética. Bromo, B, vem antes do metil, né? Então, como é que a gente dá o nome? 2, a localização do radical. 2, hífen. Bromo, hífenzinho. Os nomes são separados por hífen, os números por vírgulas. Lembrem disso, né? 2 bromo, 4 metil. 4 metil. E o nome do composto básico, com 5 átomos de carbono, seria o quê? Pent, né? Então, aqui, pentano, né? Porque só tem simples ligação. E O, porque na verdade é derivado de um hidrocarboneto, né? Pela substituição de hidrogênio por um halogênio, certo? 2 bromo, 4 metilpentano. Eu até separei um composto ali para vocês. Deu um exercício que podem, deixa eu ver aqui, que eu tenho ele aqui, ó. Vamos dizer que eu tenho esse cara aqui, ó. Daí flúor, 3 flúoros aqui, que é o alotano, que eu falei para vocês, que é um anestésico, né? Usado assim por aspiração, né? Você vai, é um gás, né? Alotano. Até para fazer a endoscopia, eles usam alotano, cloro, hidrogênio. Como é que eu dou o nome para esse cara aqui? Bem, poderia pensar, poxa, eu vou dar aqui, tanto faz eu começar dali e aqui, porque eu vou ter halogênios dos dois lados. Mas não é, gente. Vejam bem, se eu começar por aqui, eu vou ter para os 3 flúors o número 1, né? A numeração 1. E se eu começar por aqui, os 3 flúors vão ter a numeração 2. E uma regra que eu nunca posso esquecer é que na nomenclatura tem que prevalecer os menores números possíveis, certo? Então, como é que eu dou o nome para esse rapaz aqui, que é o alotano? O nome oficial dele. Alotano é o nome comercial, é o nome como ele é conhecido comercialmente. Então, como é que eu vou dar? Ordem alfabética, tá? A, B, C, D, F. Então, eu vou começar aqui. 2, tracinho, bromo, porque é o bromo em ordem alfabética. O quê? 2 cloro, tracinho. Daí o que, gente, aqui? 1. Então, 3 flúors no carbono 1. Então, eu vou separar esses números por vírgulas, né? 1. Trifluor. Ups, como é que eu vou chegar lá? Trifluor, o quê? 2 átomos de carbono, o nome do composto básico é etano. Trifluoretano. Trifluoretano. Certo? Trifluoretano. Pode deixar tudo grudado o nome. 2 bromo, 2 cloro, 1, 3, 3. Queria dar outros exemplos, só que agora não me ocorre aqui. Então, a nomenclatura é essa aqui, da nomenclatura oficial. Só um pouquinho, deixa eu colocar num composto assim. Vamos dizer que eu tenho isso aqui. Isso aqui nem sempre é o núcleo benzênico, hein, gente? Por favor, o núcleo benzênico tem que ter ligações duplas e simples alternadas, né? Então, vamos dizer que eu ponho aqui um cloro, aqui um iodo. Vamos pôr mais pra cá o iodo. Por um iodo aqui. Como é que vocês dariam o nome para esse cara? Bem, sempre em ordem alfabética, eu vou numerar a partir em ordem alfabética. Então, o cloro está antes do iodo. Então, seria o que aqui? Seria carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, seria 1 cloro, 3 iodo, o que, gente? O nome do composto básico. Ciclohexano. Ciclohexano, que são 6 átomos de carbono, o nome do composto básico ali. Então, 1 cloro, 3 iodo, ciclohexano. Beleza? Na hora